Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso culto de oração. É um enorme prazer estarmos aqui reunidos por meio das redes sociais para assim cultuarmos ao nosso Deus, né? Não vão ser as dificuldades, as pandemias da vida, primeira onda, segunda onda, quantas ondas forem, que nos impedirão de mantermos a comunhão com o nosso Deus e sermos edificados pela palavra dele, né? Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem sido muito generoso, muito bondoso em, mesmo em meio às dificuldades, nos dá um tempo de refrigério, um tempo de aprendizado, um tempo que podemos parar um pouco, deixarmos aí as aflições do nosso dia, para nos concentrarmos em saber qual é a vontade do Senhor para nós. E eu queria continuar a nossa série de lições no livro do profeta Zacarias, e hoje, chegando finalmente ao capítulo 12, já estamos caminhando para o final deste livro, que possui apenas 14 capítulos, então mais algumas mensagens e chegaremos à conclusão deste livro, né? Desde já tivemos aí ricas lições ao longo de cada mensagem, que podemos certamente aproveitar para a nossa vida, tanto no sentido intelectual, aprender a respeito da palavra do Senhor, quanto também no sentido prático, né? Colocando a vivência desse aprendizado para as coisas do nosso dia a dia, o nosso comportamento cotidiano. Então eu queria que você pegasse aí sua Bíblia, se você ainda não está com ela nas mãos, e queira abrir para o capítulo de número 12. Eu vou ler com você do versículo 1 até o versículo 9, depois vamos orar e fazermos algumas considerações nesse texto. Veja só então o que nos é dito aqui na palavra do nosso Deus em Zacarias capítulo 12, versículos de 1 a 9. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor, o Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha, e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesmo. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Vamos baixar, meus irmãos, nossa cabeça, vamos orar ao Senhor, suplicando o seu favor, sua graça, a manifestação da sua palavra agora, que é para o nosso proveito. Vamos orar ao Senhor. Nosso querido Deus e Pai, obrigado por tudo que ouvimos até aqui. Obrigado porque a tua graça tem nos acompanhado e nós te pedimos que ela permaneça dessa forma, que ela nos acompanhe na leitura, na explanação, no entendimento e na vivência da tua palavra que temos à nossa disposição aqui. Ajuda-nos, ó Deus, portanto, a que essa palavra também purifique o nosso ser, nos livrando dos nossos pecados, nos purificando, nos tornando de fato como um ouro depurado, que é o desejo que o Senhor tem e é o resultado natural daquele que entende e vive a tua palavra. Eu te peço, ó Deus, que cada irmão possa nesse momento se concentrar
para ouvir a palavra do Senhor, não como ouve qualquer coisa, uma coisa sem importância, sem sentido ou sem significado, mas algo que tem enorme valor, que tem uma preciosidade enorme para nós, porque através dela o Senhor mesmo se revela. E o Senhor é belo, o Senhor é lindo, e nós contemplamos, ó Deus, toda a tua majestade e tua grandiosidade. Obrigado pelo Santo Espírito do Senhor que, habitando em nós, nos faz compreender essa palavra, nos faz viver essa palavra, porque é o Senhor quem opera em nós, como é dito no Novo Testamento, tanto o querer quanto o realizar. Obrigado a Deus, porque assim o Senhor deseja para nós e assim nós ficamos felizes em viver. Em nome de Cristo Jesus, nos dá a compreensão da tua palavra que nós te suplicamos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos continuar então, chegando finalmente à última porção do livro de Zacarias, onde ele procura falar sobre a intervenção definitiva do Senhor no curso da história do seu povo. O Senhor aqui vai falar de maneira escatológica sobre alguns eventos futuros que serão contundentes, serão definitivos, não haverá mais o que se fazer depois disso, mas o Senhor efetuará uma transformação enorme na vida do seu povo, na história do seu povo. E isso, obviamente, fará tanto nesse capítulo, começando no capítulo 12, até os capítulos posteriores, nós vamos observar que essa é uma verdade predominante nesses capítulos, né? O que o Senhor fará na história do seu povo? O que o Senhor fará na história de Israel? Obviamente, meus irmãos, essa intervenção do Senhor causaria consequências profundas na vida das pessoas. Ninguém que tenha tido comunhão com Deus, ninguém que tenha tido uma intervenção de Deus de maneira tão contundente na sua vida é capaz de permanecer da mesma forma como anteriormente havia estado, antes da revelação do Senhor. Quando o Senhor se mostra de maneira, como nós vamos ver aqui na história e na vida do seu povo, necessariamente esse povo vai ser transformado. Nós entendemos isso de maneira muito clara porque é isso que acontece conosco. Desde o momento em que Deus entrou na nossa vida, a nossa vida foi mudada completamente. Nós mudamos, temos inclusive uma visão de mundo completamente diferente daquela que tínhamos anteriormente. Esse é um princípio extremamente importante. Não há quem permaneça igual. Uma vez que Deus entre na sua vida, Deus interfira na sua história. Seremos transformados inevitavelmente. É assim que acontece, então, especialmente em termos de relacionamento com Deus. Os israelitas precisavam estar preparados para quando o fim finalmente chegasse. Aquele dia em que é tão falado aqui, pois nele, neste dia, Deus efetuaria a salvação de maneira definitiva para com o seu povo. Seria a forma definitiva de Deus lidar com o seu povo. E quando eu falo definitivo, eu contrasto com o modo como Deus lidou ao longo da história do povo. Deus foi reagindo a cada situação, a cada novo momento, a cada novo ponto da história, Deus se revelava um pouco mais, Deus interferia um pouco mais na história do seu povo, mas essa história ela caminha para um fim, ela caminha para uma resolução. E inevitavelmente isso acontecerá. E é essa expressão que nós vamos ver sendo repetida aqui no texto por várias vezes, naquele dia, aquele ponto crucial, essa palavra inclusive crucial nos fala bem a respeito daquele dia, né, do Senhor Jesus Cristo. Os israelitas precisavam estar preparados, tal qual nós, segundo o que Cristo também fala a nosso respeito, precisamos estar preparados para a intervenção de Deus na vida do seu povo. Isso já aconteceu no passado com a vinda do Senhor Jesus Cristo e há de acontecer novamente com a sua segunda vinda. Agora é importante nós considerarmos que antes que a salvação alcançasse o fim, o objetivo dela e se efetuasse com toda a sua abrangência que nós vemos no Novo Testamento, uma vez que o Evangelho ele deixa ali de estar apenas restrito aos judeus
e passa a ter um caráter muito mais expansivo, muito maior em relação a que anteriormente se poderia ver, que é quando o evangelho parte para os gentios e nós, inclusive, somos fruto desse avanço do evangelho. O povo seria, meus irmãos, privado do sofrimento quando Deus finalmente agisse de maneira definitiva, posto que a salvação se daria no contexto de conflito e angústia. Esse é um ponto importante, porque a salvação ela sempre está confrontada, ela sempre está em oposição a momentos de conflito, de angústia, de guerra, de sofrimento. Quando a coisa está num patamar terrível, de angústia, de dor, de caos, é esse o momento apropriado em que Deus age de maneira ainda mais contundente, como eu já tenho pontuado. E haverá um momento que ele fará isso de maneira definitiva. Você já percebeu que eu aqui já repeti algumas palavras por diversas vezes, né? A ação definitiva do Senhor, a salvação, o caos que se instaura, né? A aflição, a angústia. Eu estou tentando, com essa repetição, pintar o cenário aqui que o próprio Deus está pintando para nós no texto que nós acabamos de ler, que se dá nesse caráter escatológico, o futuro das últimas coisas, quando então Deus atuar. Por esta razão, então, o profeta destaca no versículo inicial, versículo 1, que as palavras que se seguem são uma espécie de sentença, na verdade, são uma sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Contra Israel. Seria como se Israel estivesse, uma ilustração para a nossa cabeça, como se Israel estivesse sentado no banco dos réus, ele já ouviu as acusações do Senhor, ele já teve a oportunidade de ficar face a face ali com o Senhor, e agora o Senhor está pronunciando o seu julgamento, o Senhor está pronunciando a sua sentença, e essa sentença diz respeito não apenas a Israel, mas tudo que também está à sua volta, especialmente os reinos que, como nós vimos anteriormente, estavam afligindo o povo. Entretanto, a imagem do Senhor não é como um mero juiz, como os juízes que nós vemos aqui na terra, né? Se nós fôssemos lembrar aí dos nossos supremos juízes, né? O STF, veríamos que o Senhor está num patamar completamente diferente de qualquer juiz aqui da terra. Isso pode ser visto através da forma como o Senhor argumenta acerca da sua autoridade. Lidar com o juízo divino é lidar com sua autoridade, o peso da sua palavra. E a autoridade, essa autoridade, ela flui do fato de que ele é o Criador de todas as coisas. Deus tem a autoridade para julgar a sua criação, o seu povo, porque ele criou todas as coisas. Ele criou este povo que agora está sendo julgado. Olha o que é que ele diz. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra, formou o espírito do homem dentro dele. É quase como que se o Senhor estivesse aqui narrando, nos fazendo lembrar dos momentos iniciais do Gênesis, onde Deus tem toda a autoridade pela sua palavra de criar todas as coisas. E este Deus criador, este Deus supremo, esse Deus que detém toda a autoridade, agora está se reportando à sua criação com o propósito de puni-la, de julgá-la, ou melhor dizendo, por conta de toda a forma equivocada com que ela lidou no seu relacionamento com Deus. Então Deus tem autoridade para nos julgar como juiz de toda a terra, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Esse é o argumento básico. Ele pode julgar, porque Ele criou todas as coisas. Ele tem, portanto, essa autoridade máxima. Então é esse o ponto importante que ele quer destacar aqui. E a partir de então ele vai mostrar de que forma se dá esta sentença, ou de que forma se dará no futuro. O tempo aqui é importante, né? Um tempo escatológico. E com base nessa tamanha autoridade, o Senhor começa a pronunciar a sua sentença a partir do versículo 2, dizendo que fará de Jerusalém
um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio pelo qual a cidade está passando. E aqui, por favor, não confunda o sítio como o sítio que nós temos, né? Aquele lugar um pouco afastado da cidade, cheio de plantas, com animais, criações, frutas e tudo mais. Não, não é esse tipo de sítio, mas um sítio no sentido de a cidade ser cercada, ser sitiada por um povo inimigo, um exército inimigo que está tentando invadi-la. É essa a ideia de sítio. E aqui todos, inclusive a própria tribo de Judá, está cercando Jerusalém como o último reduto a ser protegido pelo Senhor. E ali, naquele momento de extrema dificuldade, Deus vai operar a tão grande salvação. E Jerusalém será um cálice de tontear. É importante nós salientarmos aqui o que quer dizer este cálice. Geralmente, cálice está ligado ao derramamento da ira de Deus. Quando você ouve a palavra cálice, geralmente ela é dita num contexto de julgamento. Quando você vê os profetas falando sobre o cálice, derramamento do cálice, João em Apocalipse também vai falar dos vários cálices ali, quase sempre está relacionado a esse contexto do derramamento da ira de Deus, do julgamento divino sobre todo o pecado, sobre todos os povos que desconhecem essa autoridade por não se submeter a ela. Então, isso é importante, né? Inclusive, ele havia experimentado todo o terror, né? Essa cidade, o povo havia experimentado todo o terror do cerco inimigo, pouco antes de Nabucodonosor invadi-la. Lembra, Jerusalém foi o último lugar, por assim dizer, antes do povo judeu ser levado para o cativeiro babilônico. Primeiro, por volta do ano 500 e alguma coisa, né? Primeiro foi levado o reino do norte e depois, na verdade 700 e pouco, né? O reino do norte e depois o reino do sul, 500 e pouquinho, né? Antes de Cristo. Mas, por fim, Nabucodonosor conseguiu invadir a cidade e levou ali os cativos para a Babilônia. Ele fez isso. E é possível, é interessante, é possível que houvesse, muito provavelmente houvesse, entre os que retornaram, do cativeiro babilônico, pelo menos filhos e netos daqueles que passaram pelo cerco, daqueles que estavam em Jerusalém e experimentaram o sítio. E eu quero chamar a sua atenção aqui para o fato de que, meus irmãos, uma cidade cercada por seus inimigos, o estado de sítio é algo extremamente difícil, é extremamente angustioso para uma cidade. Porque com o passar do tempo, a escassez de alimento, escassez de água, escassez de tudo, a fome reinava nos momentos de sítio. Porque a cidade ficava cercada e não tinha como eles se alimentarem ali como antes, né? Que precisava ir ao campo para trazer os mantimentos. Então, os últimos dias de uma cidade que estava cercada eram dias terríveis, eram dias angustiosos. Conta-se de mulheres cozinhando, em Lamentações você vai ver isso, né? Momentos terríveis como esse de fome, mulheres cozinhavam seus próprios filhos para comer. É uma coisa terrível. Era uma calamidade horrível. Isso deve estar presente na nossa mente. Isso deve fazer sentido, deve ser um contexto aí aqui na nossa cabeça para nós entendermos o que é ou em que situação Deus opera a sua salvação. Deus opera o seu livramento. O verso 3 começa dizendo essa primeira expressão que vai dominar todo o texto, naquele dia, que é, como eu falei, uma expressão escatológica que aponta provavelmente para o período desde o início da primeira vinda de Cristo até o seu retorno. Naquele dia o Senhor faria de Jerusalém uma pedra pesada para os seus inimigos. Seria difícil vencer Jerusalém. Seria difícil lidar com aquele povo. O cenário é de uma guerra em que todos os povos se reúnem, se juntam em volta da cidade para dominá-la, para destruí-la. No entanto, todos os que se juntariam contra Jerusalém seriam gravemente feridos. Aí você pergunta, como é que um povo tão pouco
Como é que uma cidade tão pequena seria capaz de resistir, e inclusive não apenas resistir, mas causar um grave ferimento em todos os povos que ali estavam se juntando contra ela? A resposta é muito simples, porque Deus era o seu protetor. Deus era o seu livrador. O Senhor dos Exércitos era a sua força. E nós vemos isso nos textos que se seguem, a partir do versículo 4, quando ele diz: naquele dia, diz o Senhor, que é a segunda vez que ele pronuncia naquele dia, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Aqui o julgamento do Senhor se direciona tanto para Judá, que se coloca contrário, em oposição a Jerusalém, como também os demais povos. E o Senhor está ali desbaratando os seus exércitos, as suas cavalarias. Não são quaisquer cavalos, né? Não são qualquer cavaleiros, mas dos povos e do próprio Judá que ali se colocam contra o Senhor. E o Senhor, interessante, porque ele faz um jogo de palavras, ele abre os olhos contra esses inimigos de Judá e eles se enchem de cegueira. Isso nos faz lembrar que no decorrer da história o Senhor também livrou o povo por meio de cegueira, confundindo o exército inimigo. Meus irmãos, a força de Jerusalém vinha do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. E Judá reconhece isso, esse é um fato importante. Quando eles reconhecem que a força vem do Senhor, há uma postura diferente. Deus se volta para eles. A força de Jerusalém não vinha de si mesma, mas a cidade tinha força através do Senhor. Toda a obra é do Senhor. Durante toda a narrativa, o que você consegue perceber é o Senhor agindo em todo momento, é o Senhor quem livra. Jerusalém é apenas instrumento da sua força. Apenas isso. No versículo 6, é dito que naquele dia, a terceira vez que nós vemos sendo repetidos, né? Naquele dia, porém, os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha, e ele vai usando essa linguagem, né, do braseiro, também da tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesmo. Aqui você consegue perceber uma reviravolta. Judá, que anteriormente estava em oposição a Jerusalém, agora se volta em seu favor. Era um dos motivos da aflição de Jerusalém. Mas Deus, por meio do fato de que eles reconheceram a sua força, os move a proteger a cidade santa, a casa do Senhor ali em Jerusalém, né? De modo que o mais fraco dentre os homens seria extremamente poderoso para livrá-los. E aí você consegue perceber nos versos de 7 a 8, ele dizendo o seguinte: o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltados acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e os mais fracos dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. Aqui nestes versos nós vemos finalmente o ápice da salvação que o Senhor opera. Ele diz que inicialmente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi não seja, e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltados acima de Judá. Todos ali deveriam perceber que não havia glória para si mesmo. A glória era do Senhor. Não havia razão para se ensoberbecer sobre o outro. E esse texto da inicial desunião para uma posterior união nos faz lembrar do capítulo 11, quando o Senhor, como bom pastor, que conduzia as ovelhas com aquelas duas varas, a vara da graça e a vara da união, foi rejeitado e por fim quebrou as duas varas. Primeiro a da graça, que é o que mantém a união, e sem essa vara da graça, necessariamente a própria união do povo seria impossível de ser realizada. Aqui Deus está tratando
embora com Jerusalém e Judá, mas mostrando que ambos estão unidos como um único povo de Deus. Meus irmãos, quando Deus interfere na história do seu povo, esse povo necessariamente se torna unido. Necessariamente se torna unido. E quando Deus se afasta do povo, o povo consequentemente cai em desunião. Portanto, todo aquele que se junta a Deus tem como um dos princípios necessários para o seu comportamento a união, a proteção de um para com o outro. Deus fazia isso no Velho Testamento. No Novo Testamento ele faz a mesma coisa. Quando você ouve da vontade, no capítulo 17 de João, o Senhor orando ali, Senhor, que eles sejam um como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um em nós. A ideia da união, da unidade presente. Quando se está em comunhão com Deus, necessariamente se está em união com o próximo, com o restante do seu povo. Então, além disso, é dito também que naquele dia o Senhor protegerá a casa de Jerusalém. O Senhor salvará, o Senhor protegerá, de modo que o mais fraco dos homens serão como Davi. E aí você lembra Davi que venceu os seus... Saul vencia os seus milhares, né? E Davi os seus 10 milhares. Então, o mais fraco seria, dentre aqueles homens seriam como Davi, e a casa de Davi como Deus, como anjo do Senhor diante deles. Aqui vocês conseguem perceber, meus irmãos, todo o poder que Deus executa, tanto na punição ou na correção do seu próprio povo, julgando o seu comportamento equivocado, quanto também o comportamento das outras nações. E ele finaliza no versículo 9 dizendo exatamente isso. Olha o que é que ele diz. Ele diz: naquele dia, a última vez que ele pronuncia aqui nesse texto, do versículo 1 ao versículo 9, procurarei, isso já é a sexta vez, né? Procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. O Senhor salva os que são seus, o Senhor socorre aqueles que são seus, ao passo que destrói aqueles que são seus inimigos. A mosca está atrapalhando. Ao passo que destrói aqueles que são seus inimigos. É isso que Deus faz. Esse é um ponto extremamente importante para nós. Deus realiza a salvação no seu povo no momento em que o seu povo está sendo ali agredido, está sendo afligido pelos seus inimigos. Trazendo, meus irmãos, para o nosso dia, esse texto nos faz pensar sobre duas coisas importantes. Nos faz pensar sobre quão grandioso é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que colocou um Espírito em nós e não apenas colocou esse Espírito, mas transformou, renovou, nos dando do seu próprio Espírito o novo nascimento, para que por fim viéssemos a corresponder bem a esse sacrifício, a essa transformação que Ele realizou em nós. O Senhor é cuidadoso, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso protetor, o nosso Salvador. Da mesma forma como Ele foi com o seu povo, meus irmãos, no passado, o Senhor é conosco hoje no presente. Não há o que temer. Obviamente a gente quer que o socorro e que todos os nossos problemas sejam resolvidos aqui e agora. Não queremos deixar para depois. Mas, meus irmãos, o sofrimento pertence ao presente. A salvação está reservada para nós no futuro. A salvação plena, a transformação completa, definitiva, está lá no futuro. Isso nos faz lembrar o segundo ponto. Além disso, esse texto também nos desperta a respeito da nossa esperança, de que a nossa esperança não falha. Olhar para a salvação de Deus, olhar para o resgate divino, olhar para o Deus como sendo a nossa força, o nosso refúgio, aquele que nos liberta, que nos livra dos nossos inimigos, deve inevitavelmente causar em nós uma esperança enorme, uma esperança que não falha. Esperança é algo que sempre se deposita no futuro e não agora no presente. Meus irmãos, no presente tempo, temos por usufruto da nossa vida as dificuldades, as tribulações. Isso é o que passamos agora no presente. A salvação, no sentido de nos livrar deste mundo tenebroso,
O socorro divino ele se deposita no futuro. E, inevitavelmente, esse dia chegará. Essa é a esperança que nós temos. E por mais que pareça demorado alguns momentos, haveremos de contemplar com alegria perante aquele dia a face do Senhor. Naquele dia, quando o Senhor finalmente operar com poder e glória o seu tão grande livramento. Meus irmãos, que essa mensagem nos faça refletir sobre a grandiosidade do nosso Deus, as características do nosso Deus como juiz, como criador, como salvador, restaurador, libertador. E também que todas estas coisas nos garante uma confiança e uma esperança que não se destrói, que não falha, mas que é verdadeira e é eficaz. Eu só peço a Deus que o Senhor nos dê paciência para aguardarmos com tamanha expectativa esse dia, para que a gente não olhe para a situação difícil aqui, como aqueles que estão sitiados pelos seus inimigos, e se desesperam e percam a esperança. Deixem de olhar para Deus, que é o seu socorro. Lembre-se, é no momento que nós mais precisamos que o Senhor há de efetuar o seu livramento. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Ele nos livrará no momento exato. Esse é o Deus em que nós cremos, meus irmãos. E nós podemos agora nos reunir para orarmos ao Senhor, agradecer por essa esperança, pedir que ela inflame o nosso coração, inflame o nosso ser, para que a gente consiga viver aqui nessa terra da melhor forma possível, da forma como agrada o Senhor. E assim sermos sempre confortados por meio dele. Que Deus abençoe a tua vida, meus irmãos. Se Deus quiser, semana que vem retomaremos as nossas mensagens, a nossa mensagem, ou continuaremos a nossa mensagem no livro do profeta Zacarias, através do qual ainda temos muito a aprender. Que Deus te abençoe, tenham todos uma excelente noite. Amém.